Queridos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com todos vocês que gostam da preciosa e da boa meditação da palavra de Deus. Antes de tudo, quero vos convidar, a você que ainda não é inscrito no canal A Voz do Atalaia, se inscreva. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Dê um like, faça o seu comentário. Nos ajude a pregar a palavra de Deus, compartilhando as mensagens pregadas neste canal. Este pequeno servo gosta de falar simplesmente da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Gosto de pregar o Evangelho do Senhor. Ele disse que é para pregar o Evangelho e de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. O nosso dever é pregar a palavra de Deus. Crer ou não é com aquele que ouve. Quero vos convidar para uma breve meditação. Quero falar sobre o Verbo divino, sobre o Verbo que se fez carne. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificasse, que testificasse da luz. Vemos que no princípio era o Verbo. O Verbo é palavra. Deus, poderoso, supremo. O nosso Deus é todo-poderoso. Ele tem atributos que nenhum ser tem. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nele está a presciência, todo saber está nele. Todo poder está nele. Toda ciência está nele. E ele tem a sua palavra. E a palavra de Deus chama-se Jesus Cristo. O Verbo de Deus chama-se Jesus Cristo. Por isso o nome de Jesus Cristo é sobre todos os nomes. E olha que neste mundo tem homens, e teve homens, com um nome poderoso, respeitado, mas nenhum iguala-se ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a própria palavra diz que ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos, porque o seu nome é poderoso, o seu nome é tremendo, a ele a glória para a eternidade. Por isso toda a criação de Deus, toda a criatura de Deus, reverencia e adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é respeitado nos céus, na terra e embaixo da terra, porque foi ele que estava no lugar mais alto e mais sublime, e voluntariamente ele resolveu descer para assumir o lugar do ser humano que tinha pecado. A Bíblia diz:
O apóstolo Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estando destituídos, todos iriam para o abismo, para o inferno. Jesus Cristo veio a este mundo. Ele amarrou o valente, como diz a palavra. Ele veio à terra do valente, amarrou o valente e libertou das mãos, das garras do valente, aqueles a quem ele havia aprisionado. Satanás havia aprisionado os seres humanos. Através do pecado de Adão, Satanás aprisionou os seres humanos. Mas Jesus Cristo foi prometido pelo Pai. Quando Deus disse lá no livro de Gênesis, capítulo 3, e verso 15, que da semente da mulher nasceria um, o qual pisaria na cabeça da serpente. Jesus Cristo, então, veio a este mundo em resposta aos pecados da humanidade. Ele assumiu a condição de pecador e veio, nascendo da Virgem Maria. Padeceu diante dos reis da época, mas assumiu em si mesmo a condição de pecador, porque ele veio a este mundo com vários objetivos. E um dos objetivos, assumir o pecado na carne e cravar na cruz, através do seu sacrifício. O sacrifício mais puro e perfeito Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, oferecendo-se a si mesmo, porque ele disse na sua palavra: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la, e ele fez isso. No momento em que o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, já tinha sofrido os escárnios, já tinha sofrido os açoites, palavras de baixo calão, mas ele, calmo, sereno e tranquilo, em seu espírito, ele rendeu-se ao Pai. Mas antes de render-se ao Pai, ele chegou a clamar, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? No momento em que Deus desamparou seu próprio filho na cruz, era exatamente o momento em que os meus e os seus pecados estavam sobre ele. Hoje temos a paz do Senhor Jesus Cristo em nós, em nossa vida, para que se cumprisse a palavra profética que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Deus estava assistindo o seu filho na cruz, ensanguentado. Teve um momento que o pai não pôde olhar para o seu filho, porque sobre ele estavam todos os pecados humanos. Deus então virou as costas, e Jesus Cristo clamou com angústia muito grande, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus Cristo, então, olhou para cima e deu, então, o último suspiro, dizendo: tetelestai, que significa está consumado. Nesse exato momento, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo, então, a porta da graça para todos quantos quiserem de Deus o seu perdão.
Por isso a Bíblia nos diz que entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o mediador. Note uma coisa. Se tem algo que está à altura do ser humano, esse algo deve ser a sua própria palavra. Se tem algo que está à altura do Pai, à altura de Deus, é a sua própria palavra. Hoje sabemos que a palavra de Deus chama-se Jesus Cristo. Está escrito aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era apenas a palavra, o sopro, a unção. Mas esta palavra veio a este mundo e se encarnou para assumir em si mesmo a condição de pecador. Jesus Cristo fez isso. Ele estava no princípio com Deus. No princípio de todas as coisas, ele estava com Deus. Sabemos que Deus, o Todo-Poderoso, ele é atemporal. Ele não tem princípio, nem meio e nem fim. Mas para a nossa compreensão, Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Quando Deus abria a sua boca, a sua palavra saía dos seus lábios. E a palavra de Deus chama-se Jesus Cristo. Hoje conhecemos que esta palavra pura, poderosa, verdadeira, ao seu tempo encarnou para viver entre os seres humanos, viver como os seres humanos viviam, sentir o que o ser humano sentia. Para que se cumprisse a preciosa palavra de Deus, que está lá no livro de Isaías, capítulo 7 e verso 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso é um mistério maravilhoso. No livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, ou 6 ou 9, eu quero ler. Isaías, livro de Isaías, capítulo 6, capítulo 9, verso 6. Olha o que nos diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus Cristo assumiu. Ele veio a este mundo para assumir essas qualidades preciosas. Maravilhoso Conselheiro, não teve, não terá alguém que tem ou que teve os conselhos que Jesus Cristo tem. Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este Príncipe da Paz, encarnado, antes de ir para a glória, ele chegou a dizer: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize.
Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos guardar, preservar a paz do Senhor na nossa vida. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja de maneira forte e abundante na tua vida. Que Deus vos abençoe.